filhos órfãos de pais vivos. Como assim, pastor? Como é que a criança pode ser órfã se o pai dela está vivo, né? Se a mãe dela, os pais estão vivos? É muito fácil de entendimento, né? A palavra órfão significa alguém que perdeu os pais. Alguém que perdeu os pais. Mas como ser órfão se o pai está vivo? Eu não vou me referir aqui da criança que mora sem os pais, não. Eu vou me referir da criança que mora com os pais, mas está órfã. A pessoa que mora com os pais, mas se sente órfã. A criança, a pessoa que perdeu os pais, ela é um órfão. E quando eu pensei nesse tema, eu fiquei imaginando assim que o mundo hoje ele está assim. Muitas crianças, muitos adolescentes, jovens, moram na mesma casa, vivem debaixo do mesmo teto, comem da mesma comida, mas é órfão. Perdeu os pais. Para quê? Para as ocupações do dia a dia, para os afazeres do dia a dia, para a correria do dia a dia. O pai hoje, a mãe hoje, simplesmente não tem mais tempo para os filhos. Antigamente eram os pais, homens, sexo masculino, sempre foi a pessoa que levantava cedo, né? Ia para o trabalho, buscar a forma de sustentar a família. Hoje, as mulheres também estão ocupadíssimas. Aí o filho normalmente ou vai para a creche, passa o dia todo na creche, de manhã na creche, de tarde em outra creche, quando não é na mesma creche o dia todo, ou vive e mora com a cuidadora, com a babá, a que serve a casa, que cuida da casa, ou fica na casa do avô, da avó, do tio, da tia, e não tem mais uma convivência com o pai. Aí quando o pai chega em casa, no lugar de dar atenção para o filho, não. Ele vai fazer outras coisas, menos dar atenção para o filho. Menos brincar, menos cuidar, olhar, perguntar, conversar, saber como está. Deuteronômio capítulo 11, versículo 19, diz assim: ensinai aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Escreve nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A palavra de Deus, ela diz aqui, ela faz uma referência muito importante no livro de Deuteronômio. Ela fala o quê? Que o pai, ele tem a obrigação de educar o filho andando pelo caminho. Que caminho? O caminho de Deus. Conversando, dialogando, mostrando como deve ser o caminho. Isso significa o quê? Presença. Presença. Estar junto. Saber a necessidade. Eu vou perguntar aqui e fica só na tua cabeça agora. Você sabe qual é a cor preferida do teu filho? Da tua filha? Qual é a cor preferida? Você sabe qual é a cor preferida? Não, papai, a minha cor preferida é essa. E às vezes o filho fala uma coisa, né? Aí o pai está lá. Aí o filho, papai, minha cor preferida é... Tá bom, tá bom. Aí na outra hora, qual é a minha cor preferida, papai? Não sei. Por quê? Porque não dá atenção. E quando o pai não tem essa presença, há um vazio dentro do coração do filho. Ele sente o vazio. A necessidade da presença do pai é tão grande, irmãos, que se você não tem esse costume, experimenta. Você que é pai, você que é mãe, chegar um dia para o teu filho e dizer assim: meu filho, eu vou passar o dia
conversando contigo. Nós vamos mandar para a praça, nós vamos para o shopping, mas eu quero conversar contigo. Eu quero saber da tua necessidade. Você sabe qual é a comida preferida do teu filho? Você sabe o que ele mais gosta, o que ele gosta de assistir, o que ele gosta de ver, o que ele gosta de experimentar. Eu fiz anotações aqui. Você sabe o desejo do teu filho? Você sabe qual é o sonho dele, o sonho dela? Você sabe qual é o sintoma que o teu filho sente ou demonstra quando ele está triste ou quando está alegre? Tu conhece o teu filho? Tu sabe quando ele está triste, no semblante e no olhar dele? Então, a presença do pai com o filho, ela preenche a lacuna. Antigamente, né, os pais eu, por exemplo, quando era criança, minha mãe tinha que gritar lá na frente, lá, Leandro! Porque ou eu estava na rua, eu estava na casa do vizinho, eu estava na praça, em algum lugar, brincando, né, tendo aquele desenvolvimento. Hoje, os pais vão procurar os filhos, eles só estão em um lugar. Aonde é? Dentro do quarto. Sabe por que isso? Porque os pais do século 21, eu não estou falando aqui a todos, 100% não, eu estou generalizando no olhar global. Os pais do século 21, eles querem ter filhos, eles não querem ser pais. Há uma diferença, um abismo tão grande entre essas duas palavras: ser pai e ter filhos. O que é ser pai? O que é ser mãe? É você gerar a criança, instruir a criança com a presença sua na vida dele. Isso é ser pai. É você ter a preocupação de educar a criança, de proporcionar a ele, a ela, a melhor coisa. Normalmente, pelo menos a minha geração até então, pensa assim, né? Eu vou dar para os meus filhos o que eu não tive. Isso é a preocupação de ser pai. Agora, ter filhos é outra coisa. O século 21 está ensinando as pessoas a terem filhos, não a ser pais. O que é ter filho? Gerar a criança e colocar no mundo. Deixar a creche, a escola educar, sem eu precisar me preocupar. Esses dias, eu achei assim, meu Deus, onde é que a gente está? Uma mãe foi lá na escola onde eu trabalho reclamar que o professor passou para ela, para a menina, 3 atividades para fazer em casa. Que absurdo! A atividade tem que ser feita na escola. Porque em casa ninguém tem tempo para sentar e ensinar o filho. Aí eu olhei assim, aí eu, permissão, major, para me retirar. Não queria nem ouvir mais. Porque o mundo misturou. Hoje, ter filhos é muito fácil. Enche a barriga da mulher e deixa aí. Quando nascer, aí vai chamar uma babá, vai para a creche, e aí, ó. Agora, ser pai, irmão, é você ter preocupações. É você sentir a necessidade do teu filho. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Diz assim: vós, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. O que Paulo está dizendo aqui, da questão de irritar, é você não ter a sua presença na vida dele. É você simplesmente não ligar para o filho. É você não se preocupar. Você que está assistindo aí,
a transmissão, entenda que nós que somos pais precisamos ter preocupação. Eu coloquei aqui, ó, ter filhos é renunciar. Renunciar. O que é renunciar? Às vezes, eu me lembro muito bem. Às vezes meu pai, e eu gosto até de fazer aquele mexido, né? Feijão, arroz, ovo e carne moída. Aquele mexidão lá. Aí às vezes era pouco. Aí minha mãe colocava no nosso prato, e aí a gente comia, e aí sobrava um pouquinho. Aí ele dizia assim, não quero não, já jantei. Aí a gente ia lá e comia, né? Eu e meus irmãos, comia. Aí depois eu via ele lá comendo a bolacha creme crack com café. Eu estou dando um exemplo desse porque ser pai é renunciar. É renunciar às vezes um momento que você queria tanto para satisfazer o filho. Não estou falando a questão de mimar o filho, não. Eu estou falando a questão de satisfazer o desejo do teu filho. Porque às vezes a gente só quer cobrar. Não, tem que ser assim, e acabou, se é desse jeito, se não for, não dá certo e tal. Mas às vezes você precisa abrir o coração e satisfazer o sentimento que o teu filho está tendo. Lucas, capítulo 11, versículo 11, diz assim, ó, a palavra de Deus. Capítulo 11, versículo 11. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Jesus faz uma pergunta. Qual é o pai que se o filho pedir um pão, ele vai lá e dá uma pedra? Qual é o pai que se o filho pedir um peixe, ele vai lá e dá uma cobra, uma serpente? Não tem um pai. Jesus estava falando, claro, logicamente, do pai que se preocupa com seu filho. Do pai que tem interesse em satisfazer, em dar a alegria para o seu filho. O pai que se preza, a mãe que se preza, ela não anda toda chique, elegante, e os filhos andam todo esfarrapado. Pastor, tem isso? Tem. O pai quer andar todo, a mãe quer andar toda no salto alto, né? Elegante. Aí o filho está lá, um vestido rasgado, né? Uma sandália abrindo a boca aqui atrás, um sapato abrindo a boca. Né? Filho, é criança. Você está ensinando o errado para o teu filho. Um filho que tem a presença dos pais, ele será um ótimo pai. Um filho que experimenta as lembranças boas dos pais, será um ótimo pai, será uma ótima mãe. Você conhece o teu filho? Abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 15. Eu achei tão interessante, irmão, que Jesus abriu a minha mente acerca desse texto, né, de uma forma diferente, que normalmente a gente está acostumado a ler ele e só pensar no filho pródigo como aquele menino que foi lá para a rua, gastou tudo e se arrependeu e voltou. Mas olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. Lucas capítulo 15, versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O que é que eu vejo aqui nesse texto da parábola do filho pródigo? Eu vejo um pai que não tinha um convívio legal com o filho. E, diga-se de passagem, um pai frouxo. Né? Porque a gente sabe aqui que desde essa época o filho só tinha direito na herança quando o pai morresse. Aí o pai chega para o filho
O filho chega para o pai e diz assim: pai, eu quero a minha parte da herança. Aí a Bíblia diz que ele reparte a herança e dá para o filho. O que vai acontecer, irmão? A falta de preocupação. Porque o pai, nessa parábola aqui, era para ter dito não, negativo. Você é meu filho, eu estou vivo, enquanto eu estiver vivo, vocês vão ficar aqui. Mas não, ele repartiu e deu para o filho. Aí o filho foi embora, gastou tudo, ficou sem nada, e se arrependeu e voltou. Mas existe outra situação. Versículo 26. Chegou o filho mais velho, né? Ele chegou mais velho, estava trabalhando no campo, e quando ele viu a festa organizada, a Bíblia diz o quê? Que ele, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. O que eu vejo nesse texto aqui? O pai que não tinha relacionamento com o filho. Por quê? Como assim, pastor? Porque o filho, ele pergunta, ele se direciona ao servo, ele não se direciona ao pai. Então, quando o pai não tem um relacionamento com o filho tem receio de chegar com o pai. Ou pedir, ou perguntar, ou falar alguma coisa. Então, quando o filho se direciona ao servo, a gente já vê que existe uma barreira. Existe uma barreira entre o pai e o filho. Ele pergunta o que é aquilo. Aí o servo responde: olha, veio o teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Aí a Bíblia diz no versículo 28, e ele se indignou e não queria entrar. Olha a fragilidade do cenário, irmão, do ambiente. O pai não tinha relacionamento com o filho. Simplesmente o pai deu a herança para o outro filho, o filho foi embora, gastou tudo, voltou arrependido. É lógico que o pai receberia, porque mesmo o pai não sendo presente, mas ele ama o filho. Só que aí tem essa lacuna, o outro filho vê, se direciona ao servo e fica irritado. Ele se indignou e não queria entrar. Aí o pai saiu e foi conversar com ele. Aí o filho diz assim: olha, eu estou tanto tempo contigo e tu nunca me deu nada. Aí o pai tenta trazer para a mente do filho o que era para ele construir ao decorrer do tempo. Às vezes a gente quer fazer o filho entender uma coisa que a gente não constrói. Às vezes nós queremos inculcar na cabeça do filho uma coisa que não constrói. Não adianta eu querer dizer: meu filho, ó, seja assim, se eu não construo esse relacionamento. Se eu não construo esse pensamento na cabeça dele, na vida dele, não vai dar certo. Não é por palavras, é pelo ensino. Não é por obrigação, é pelo ensinamento do caminho. Quando teu filho vê que tu tem um relacionamento aberto com ele, de conversar, de entender, de interrogar, de brigar, de corrigir, ele vai ter uma abertura para falar contigo. Você vai faz um tempo que eu não vou na penitenciária. Mas você conversa com muitos ali. Não, minha mãe é crente, círculo de oração. Meu pai é dirigente, é não sei o que e tal. Mas por quê? Não teve convívio. Se preocupou com todas as coisas da vida. Trabalho, igreja, menos com o filho. Não precisa nem ser profeta lá onde eu trabalho. Nem ser profeta. Te ver pela forma do rapaz, né? Aí eu, vem cá. Tu é desviado, né? Sou. Teu pai e tua mãe é crente? São. Quanto tempo está desviado? Ah, faz uns 3 anos. Mas por que está desviado? Não, porque... Por quê? Porque não tem convívio, irmão. Quando tem convívio, quando tem ensinamento, quando o pai e a família toda senta na mesa e faz oração: olha, como é que vocês estão aqui? Está tudo bem? Como é que está? Todo dia eu chego em casa, às vezes a comida já está na mesa lá. Eu nem tomo banho, porque as crianças já estão prontas para almoçar.
aí eu vou lá e já sento para almoçar, porque eu quero almoçar com a minha família. Eu preciso ter esse diálogo, esse relacionamento, para que futuramente eu já tenha construído um relacionamento de uma forma que as minhas filhas verão em mim e na minha esposa um relacionamento de filho e de pai. Para quando eu tiver mais velha, elas já estiverem adultas ou moças, jovens, eu não tenho um trabalho para querer colocar na cabeça dela que tem que ser assim, se eu não construir. Por que que hoje muitos pais vão desesperados buscar ajuda, né? Na igreja. Eu criei esse menino desde pequeno na igreja. Criar na igreja, irmão, não significa nada. Não quer dizer nada. Trazer o filho para a igreja, mas se tu não tem um relacionamento com ele fora dessas quatro paredes, lá na tua casa, e senta e ensina, olha meu filho, é assim, a palavra de Deus ensina assim, que nós devemos fazer isso, e tal, é assim, e pronto. A minha filha quase todo dia ela chega só com a novidade, né? Eita, pai, que o fulano brigou com o ciclano, que não sei o que e tal, e tal. Eu disse, minha filha, você fala para eles assim, olha, Deus não se agrada disso. Vocês precisam se comportar. Deus não se agrada disso, os pais de vocês também não se agradam disso. Ensinar, falar, irmãos, isso não vai diminuir ninguém nada. Não vai diminuir. Então, se aproxime do teu filho. Ele ficou indignado, não queria entrar. E o pai foi lá, olha meu filho, tudo que eu tenho é teu. O menino já grande, não entendia o que o pai queria passar para ele desde pequeno. Aí o menino grande, adulto, agora eu vou te explicar, tudo que é meu é teu. Mas tinha passado o tempo já. E o filho nunca tinha entendido isso. Por quê? Porque faltou relacionamento. Faltou o pai sentar com o filho e dizer assim, meu filho, ó, vocês são meu filho, vocês têm liberdade aqui. Por que que o mais novo quis ir embora? Porque tinha algum problema. Nenhum filho quer ir embora da casa do pai se está tudo bem. Nenhum. E o mais velho ficou, mas tinha um problema. Então, conhecer o seu filho, tenha aproximação, né? Saiba os desejos do teu filho, as cores, a comida. Eu coloquei aqui exemplos. Olha o caderno do teu filho. Olha o caderno do teu filho, da escola. Meu filho, vem cá, senta aqui. Deixa eu ver teu caderno. Hoje, lá na escola militarizada tem a busca ativa, né? O aluno falta 5 dias seguidos, aí nós vamos lá na casa dele, né? Vai um militar e vai uma orientadora. Aí chegou na casa de um deles, pá. Ainda dá vontade de rir, mas não pode sorrir na hora, tem que ficar sério. Aí perguntei, senhora, a senhora é mãe do fulano? Sou. Por que ele não está indo para a escola? Faz tanto dia. Porque ele está de castigo. De castigo? Aí eu disse, como assim, senhora? Não, ele estava aprontando aí, ficou de castigo, não vai para a escola. Aí eu disse, não, senhora, a senhora está errada. Me perdoe, mas a senhora está totalmente errada. Como é que a senhora bota o menino de castigo para ele não ir para a escola? A senhora está ensinando para o seu filho que ir para a escola é uma coisa, não tem importância. Não tem importância ir para a escola. Aí fomos em outra casa. Cheguei lá. O que aconteceu, senhora? Por que o seu filho não está indo para a escola? Não, ele está indo sim. Não, está indo não. Que está falta aqui, ó. Inclusive hoje ele não foi. Não, pois ele saiu daqui arrumado para ir. Aí vai em cima, vai embaixo e tal, e tal, e tal. Aí o menino está indo para a casa do amigo. E ela nunca se preocupou em abrir o caderno do filho. Menino de 13 anos. Nunca. A senhora olha o caderno do seu filho? Não, não colhei. Como é que a senhora sabe que ele está indo para a escola? Como? Se não tem relacionamento?
O menino se arruma de manhã, vai para casa de quem quer que seja, não aparece na escola e a senhora não está nem sabendo. Aí, vai falar o quê? Nada. Não vai dizer nada. Então, irmãos, ter relacionamento é isso, né? Verificar, saber das situações. Às vezes a filha não tem nem relacionamento com o pai, aí conversa com amigo, amiga. A menina tem primeiro ciclo menstrual, primeiro fica sabendo, é um amigo, é amiga. Por quê? Porque o pai não tem abertura. Não, menina, vai falar disso aí com a tua mãe, com a tua avó, não sei o quê. Não é assim. Tem que ter direcionamento, tem que ter abertura, tem que ter conversa, tem que ter diálogo. O diálogo quebra as barreiras entre família. Sem diálogo, a barreira continua. Olha o celular do teu filho. Vê o que ele está vendo lá, o que ele está assistindo, com quem que ele está conversando. Eu fui esses dias na casa de uma pessoa da minha família. E aí, ela tem 2 filhas, a mais nova, ela considera eu como padrinho, né? E aí eu, por curiosidade, eu chamei ela, vem aqui, minha filha. Cadê? Deixa eu ver o teu Instagram aí. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Não, qual é o teu Instagram? Não sei o quê. Sabe que eu sou crente, né? Aí eu disse, não, mostra aí. Aí eu fui seguir lá, pá. Meu Deus do céu. Só Jesus na causa. Coisa terrível mesmo. Aí eu fiquei assim, meu Deus. O que falta na vida de um filho? Hoje, os pais têm que procurar os filhos dentro do quarto, porque não sai para nada. Vive um mundo totalmente diferente. Mora na mesma casa, mas está em outro planeta, em outro lugar da face da terra, menos junto com a família. Veja, tenha curiosidade. Negócio de filho ficar com o quarto trancado para o pai não entrar, negativo. Isso aí não existe, né? Meu filho, deixa eu entrar aí. Claro, quando a menina está moça, né, o pai não vai chegar entrando. Não. Claro que não, né? Mas eu falo em relação à privacidade. O pai, ele não pode ter, ele tem que ter a senha do filho no celular. Ele tem que saber o que o celular do filho tem. Tem que saber, irmão, tem que olhar, né? Eu gosto de dar o exemplo lá da escola, porque é 1000 e tantos alunos de manhã e 1000 e tantos de tarde. E acontece de tudo lá. Aí, uma menina de 12 anos, olha só, meu Deus, Jesus, tem misericórdia da minha alma. Uma menina de 12 anos, aí tinha um menino da tarde, que são os patrulheiros, vindo para amanhã, para fazer a patrulha na escola, né? Tem uns patrulheiros lá. Aí o menino tem 17 anos, e a menina 12. Aí eu olhei assim, rapaz, o fulano de tal com a menina lá no canto da escola. Aí eu chamei a mãe, eu sempre chamo, eu gosto de ver. Chamei a mãe, mas a senhora sabe que a sua filha está tendo contato? Não, não sei. A senhora vê o celular da sua filha? Dificilmente. Pois olha o celular da sua filha. Me dá aí o celular. Aí olhe lá, tá, as mensagens lá. Localização, tudo, da casa dela. Ei, tem que ver, irmão. Tem que saber o que está acontecendo. O filho, normalmente, o jovem que quando apronta na casa, ele é a auréola aqui, aí. Né? Aí quando está na escola, em qualquer lugar, é totalmente avesso. É uma situação que o pai, meu filho, não. É que nem a mãe lá. Não, meu filho, todo dia está indo para a escola. Acho que é a criança errada, vocês estão falando.
Todo dia ele sai daqui e vai para a escola. Meu filho é, impecável. Tá bom. Mostra o caderno aí para tua mãe. 0. Tinha nada escrito, irmão. Nada. Sabe o que é nada escrito? Não tinha nem o nome dele lá no começo. Lá. Não tinha nada no caderno. Nada. Mas a culpa é de quem? Dos pais. Que não ensina. Então vamos lá. Gênesis capítulo 37, versículo 3. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Na Bíblia nós encontramos vários exemplos de homens de Deus, homens poderosos, homens cheios de autoridade, unção, Abraão, Isaac, Jacó, mas uma grande parte deles não são exemplos de pai. Não são. Eu posso ser crente cheio do poder, mas eu posso fracassar como pai. Tá certo isso? Não. O que adianta, eu ganhar o mundo todo e perder minha família? Eu ser um pregador das multidões, das nações, do mundo todo, mas a minha família está sendo destruída. Os meus filhos estão andando por caminhos tortuosos, mas eu estou aqui, pastor Leandro, da igreja da fé, homem de Deus. E os meus filhos andando por caminhos tortuosos. Está errado. O que Paulo diz assim? Aquele que não cuida da sua própria parentela, dos da sua casa, é pior do que o infiel. Negou a fé e é pior do que o ímpio. É pior do que o ímpio. Não adianta eu querer ser uma pessoa bem-sucedida, ser um homem de Deus na terra e fracassar como pai. Estou pregando, eu já vi acontecer isso. O camarada pregando lá, cheio da unção, e o filho lá, no bar, bebendo, usando droga. E o camarada lá pregando. Ah, pastor, mas o senhor está generalizando. Eu estou dizendo o seguinte: não erre na criação dos filhos. Tenha cuidado de criar os seus filhos dentro dos caminhos do Senhor. Ter que renunciar. Aí eu falei aqui, de Jacó, que é Israel. A Bíblia diz o quê? Que Jacó, que Israel, amava mais a José do que os outros irmãos. Olha só, que erro fatal é esse. Amava mais José do que os outros. E fez uma túnica de várias cores para ele. Aí o que gerou nos filhos? Revolta, angústia, raiva, ira, de tal forma que vendeu o irmão. Ia matar. Mas alguns deles tiveram misericórdia e venderam. Ah, pastor, mas era plano de Deus. Tudo bem, Deus poderia fazer de várias formas. Mas o ensinamento que Jacó estava dando para os seus filhos era errado. Totalmente. Porque ser pai, irmão, é renunciar. Renunciar à sua posição, renunciar à forma que você acha que tem que ser para beneficiar a sua família. Veio o sumo sacerdote Eli. Era o sumo sacerdote do templo, do tabernáculo, do local de adoração. Mas era cúmplice dos erros do filho, Ofni e Finéias. O que aconteceu? A arca da aliança foi levada. Os meninos morreram. E ele morreu, pagou com a própria vida. Por quê? Porque não foi um pai presente. Viu o filho fazendo tudo, se prostituindo, roubando a oferta do Senhor, fazendo tudo e estava nem aí. Aí Deus falou para Samuel: Samuel, fala para ele que ele vai morrer, que ele vai pagar o preço. Porque simplesmente não deu liga para aquilo que é de Deus. Então, renunciar. Quem passa o tempo com seu filho? Quem é que passa o tempo com o teu filho? O celular? Anotei aqui para não errar.
o computador, os colegas. Quem é que passa tempo com seu filho? A maior parte do tempo do teu filho está com quem, irmão? Celular, internet, coleguinha, né? Tem aquele jogo online, né? Como parece perturbado, né? Tá aqui sozinho. Não, ei, doido, ei, pra direita aí, ó. Ei, ó, pegou aí, ó. Ei! Né? Aí, ó, o tempo todinho da criança está sendo levado ali. E já aconteceu comigo algumas vezes. Vamos assistir um filme? Vamos. Aí estão lá, assistindo o filme, aí eu pego aqui, abro o celular para olhar alguma coisa. Aí a Emanuele, menorzinha, fala assim, papai, o senhor não vai assistir não, é? Aí eu, não, eu tô assistindo. Irmãos, precisamos ter atenção. Olhar no olho do filho. Meu filho, como é que tá? Minha filha, como é que tá as coisas? Todo dia eu pego ela da escola. E aí, minha filha, como é que foi na escola? Parece até a rezinha, né? Comeu o quê? O que aconteceu? Qual é a novidade? Papai, isso nem sabe. O Ricardo brigou com o Lucas. De novo, eu de novo não acredito. Então tem que ter o relacionamento, o elo. Né? Um dia desse a missionária Thaisa filmou eu dançando dentro do carro com ela, né? Festa de crente. Quem está fora, como é? Quem está dentro quer entrar. Como é que é a música? Festa de crente não tem hora para cá. E eu dançando mesmo, que o carro fazia assim, ó. Se fosse fumê, era um perigo, né? O que está acontecendo nesse carro? Mas por quê? Porque isso traz memórias boas para os filhos. É preciso resgatar essas memórias, esses momentos, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai jogava bola com a gente. Memórias, fazer memórias para os filhos lembrarem. Jogava bola e eu achava tão máximo. O quintal desse tamanho aqui, ó. Um golzinho ali, outro golzinho ali. Aí era eu, o Laércio não gostava, e aí o Leonardo contra o papai. E aí parecia um Maracanã. Está na minha cabeça isso. Na minha memória. Como também está na minha memória o igarapé cheio e meu pai me jogando para me aprender a nadar. Também está na minha memória. Ou nada ou morre. Também está na memória delas também, porque foi desse jeito, né? Mas aprenderam. Então, irmãos, resgate essas memórias com seus filhos, né? Quem que passa mais tempo com o teu filho? Olha só, irmãos. Em média, um ser humano adulto hoje abre o celular para olhar alguma coisa. Sabe quantas vezes por dia? Em média, 85. Eu pesquisei isso aí. Quantas vezes o ser humano abre o celular por dia? 85 vezes. Em média. Já pensou um negócio desse? Quantas vezes você dirige a palavra para o teu filho? 2, 3 por dia. E o filho está lá, crescendo, né, crescendo, e você não está nem vendo. Teu filho está aprendendo as coisas na internet, com um coleguinha, e você não está nem vendo. Aí quando alguém fala uma coisa do teu filho, meu filho não é assim não. É o que mais acontece, irmãos, hoje em dia. Chama o pai para reclamar, não, meu filho, Deus o livre. Deus, não, meu filho, aí vai ver, é verdade. Vamos lá. Dá atenção aos filhos, evita o erro deles. Escute só. Dá atenção aos filhos, evita o erro deles. E é o texto justamente de Samuel. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Diz assim. Então, cadê? 2 Samuel, 1 Samuel, desculpa, irmão. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12.
Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Não conheciam o Senhor. Ó, imagina aí, irmãos. Eli, quem era Eli? Quem era Eli? O sumo sacerdote, o pastor da igreja, o ministro, o bispo, o que ensinava o povo todo como servir e adorar o Senhor. Aí o que a Bíblia está dizendo aqui? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Filho de quem? Do diabo. E não conhecia o Senhor. Como é que pode isso? Filho do diabo e não conhecia o Senhor. O filho do pastor da igreja. Aí tem gente que, eu repreendo na alta, repreendo educadamente. Está repreendido em nome de Jesus. Filho de pastor dá trabalho. Todo filho de pastor, está repreendido, irmão, em nome de Jesus. Por quê? Porque se o pai, independente da posição que ele exerce, na igreja, na sociedade, não educar os filhos, não ensinar, é claro que o filho não vai aprender, irmão. Não vai. Por que a gente batalha aqui direto, irmão? Venha para a escola dominical. Traga o seu filho para a escola dominical. Venha aprender. Porque cada palavra, eu percebo, quando eu fico na salinha ali nas crianças, eu percebo. Uma palavra que eu falo ali, que eles captam, eu falo alguma coisa ali, agora faz um desenho aí. Aí eles fazem o desenho do que eles aprenderam. E aquilo ali está trazendo na mente deles um aprendizado que um homem, um mundo, ninguém vai tirar. É por isso que você e eu precisamos dar atenção aos nossos filhos, para que o teu filho não seja órfão dentro da tua casa, sozinho, fica em crise de ansiedade. Quantas crianças me procuram lá na escola chorando, derramando lágrima mesmo, que está com crise de ansiedade. Mas por quê? Porque não tem diálogo, não tem ajuda dentro de casa. O menino acorda, vai para a escola, o pai trabalha o dia todo, o menino volta para casa, às vezes tem que se virar para almoçar, esquentar a comida, passa a tarde, a Deus dará. O pai chega de noite cansado, não quer nem saber se o filho, o que o filho fez, o que o filho está fazendo. Chega em casa para jantar, deita, dorme, amanhã ou outro dia. Hoje, por exemplo, vai ser feriado, amanhã, ponto facultativo, sábado e domingo, 4 dias. Pensa que eles acham bom? Não. Não acha bom. Por quê? Porque a maioria deles, irmão, não tem ninguém para dar atenção. Não tem ninguém que chegue assim, o que está acontecendo contigo? Eu, às vezes, até evito de perguntar isso. Está tudo bem contigo? Porque quando eu pergunto, aí já chora. Não está. Por quê? Não, porque minha mãe não sei o quê, meu pai não sei o quê, e tal, a situação. Chega às vezes, eu venho de lá, eu e os amigos lá militares, a gente vem com a cabeça, não sei nem como, de pena, de dó, porque o pai não tem convívio com o filho. Aí por que o menino virou bandido e tal? Claro que sempre, não vou dizer, então é desculpa para a vida. Não. Quando a pessoa tem iniciativa para prestar, ela presta. Mas é um grande incentivo para a pessoa não prestar. A falta de convívio com o pai, com a mãe, é o maior índice, é o maior motivo para a criança e o filho não dar certo na sociedade. É a falta do pai e da mãe. Trazer o seu filho para perto de você. Hoje, o meu pai, já tem 72 anos, a gente nunca foi de abraçar ele, beijar e tal. Hoje que isso quebrou o gelo, o adulto, aí às vezes eu dou um beijo na careca dele, abraço ele, tenho mais um afeto que eu nunca tive. Aproximação, essa de abraçar, de tal, nunca foi assim.
Lógico que meu pai foi do Nordeste, lá do sertão mesmo, lá do cangaço, minha mãe também, então eles não têm esse acesso fácil como hoje eu já ensino para minhas filhas. Sou com elas assim, ó, pegado, beijo, abraço, né, mordo. Às vezes dou um beliscãozinho assim, com mais força. Mas eu tenho esse acesso. Ah, não, eu fui criado assim, desse jeito e tal. Eu não fui criado com abraço e beijo, não. Nem um pouco. De carinho, de afago, não foi. Mas já com minhas filhas eu sou totalmente assim. Quando tem que dar pé, eu dou. Aí não tem jeito, aí não passa não. Mas eu abraço, eu beijo, dou carinho. Quando tem que dengar, eu dengo. Aí, o que foi? Ai. Tem que fazer, irmão. Tem que fazer. Tudo moderado, é claro, né? Tudo moderado. Mas tem que ter esse elo de ligação. Conversei com um pai um dia desse aqui na frente. Olha, se tu não mudar, tu vai perder o teu filho. Vou nada. Escuta o que eu estou falando. Muda, senão tu vai perder o teu filho. Teu filho está crescendo, está vendo as coisas por aí, e tu não está tendo nenhum elo de ligação com ele. Então muda. Ainda dá tempo. Para a gente encerrar. Quem está com filho aí, fica de pé. Vamos ficar todos de pé, em nome de Jesus. Fique de pé. Olha bem no olho do teu filho. Veja a cor dos olhos dele. Veja a cor dos olhos dele. Vê se ele tem uma remelinha dentro do olho aí, vê. Lá dentro. Olha lá dentro. Conta se está faltando um cílio no olho dele aí. Vê. Veja se está faltando um cílio. Olha, se enxergue lá dentro do olho do teu filho agora. Se enxerga lá dentro. Um reflexo teu lá dentro. Está vendo você lá dentro do olho do teu filho? É lá onde você tem que estar. Lá dentro. Lá dentro. Lá na imaginação dele, lá na lembrança dele. Por quê? Porque o filho que teme o pai, que respeita o pai, ele não vai ter nenhuma dificuldade de temer a Deus e de respeitar a Deus. O filho que teme ao pai, respeita ao pai, ele não vai ter nenhuma dificuldade de respeitar e temer a Deus. Aprenda isso. Então se ligue com teu filho. Se às vezes você acha que não está sendo um bom pai, por algum motivo, vai lá com o filho e pede desculpa. Eu já pedi perdão das minhas filhas, às vezes até querendo chorar, mas eu não choro para não, né? Mas eu já pedi perdão. Minha filha, me perdoe. Papai foi injusto. Minha filha, desculpa, papai foi injusto. E tem que fazer, irmão. Tem que fazer. Por quê? Não, eu sou durão, eu sou pastor, eu sou pai, não sei o quê. Não. Seja justo. Ensine o teu filho a ser justo. Por quê? Porque se tu fizer uma coisa que não é justo, ele vai entender que pode. Pode. Meu pai é injusto comigo, me bateu sem motivo e nem veio pedir desculpa. Então, seja justo. E ensine os teus filhos. Não é fácil. No mundo de hoje não é fácil, né? É por isso que eu vou logo fazer vasectomia. Né, pastor? Para não correr isso. Não é fácil, irmão. Não é fácil. E eu digo para os irmãos, vamos melhorar como pai e como mãe, para que os nossos filhos cresçam na alegria do Senhor, como oliveira, né? Ao redor da tua mesa, sejam os teus filhos. Salmo
118, eu vou ler aqui para a gente encerrar. Salmo de número 118. Não, 128, né? Tá aqui, ó. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Os teus filhos sejam como rebento, como as plantas ao redor da tua mesa. Não saiam de lá. Tenham alegria de estar junto de você. Tenham o prazer de estar junto do pai e da mãe. Casou, ficou velho, mas continua do mesmo jeito. Deita na cama. Eu chego na casa do meu pai e da minha mãe, eu deito lá na cama deles, eu durmo lá. Eu abro a geladeira, vejo o que tem para comer e como coalhada, cuscuz. Meu pai fica com raiva quando eu como a coalhada dele, mas eu como do mesmo jeito. Então, irmãos, seja assim com os teus filhos. Porque muitos filhos, quando o pai envelhece, a primeira coisa que ele faz é contratar alguém para cuidar e deixa lá. Bota no asilo. Quem já visitou o asilo aqui? A casa do vovô? Jurandir e Rafael já visitaram o asilo. Triste, irmão. Você chega lá e vê os velhinhos amam tanto. Quando você chega, abraça, dá um presente, eles choram. Aí vai ver, os filhos estão tudo por aí na cidade, trabalhando por aí, mas o pai está lá no asilo. Tu não quer ser mandado para o asilo? Traga os teus filhos para perto de você. Para quando tu envelhecer, né, eles tenham o prazer, a satisfação de cuidar deles, de estar com eles. Minha mãe passou mal uns dias aí, eu dormia lá, né? Dormia lá e levava antes para dormir lá e dormia lá com elas. Né? De madrugada me ligando, eu saí desesperado de casa, pegar ela para ir para o hospital, cuidar com assistência, ir nas consultas. Por quê? Porque eu amo a minha mãe. Amo a minha mãe. Ela ensinou a gente as coisas boas. E eu tenho que zelar por isso. Né? Agora tu não quer ser mandado para o asilo, morrer no corredor do hospital aí sozinho, ficar lá sozinho, abandonado. Traga os teus filhos, que é quem vai cuidar de você na velhice. Viu, Isabelle? Aí o papai, quando estiver velho. Deus abençoe a tua família, a tua casa, os teus filhos. Viu, Emanuele? Quando o papai estiver velho, ó, sabe? Chora não. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Desejo era que todos os irmãos estivessem aqui. Mas estamos orando. E eu sei que os irmãos que estão aprendendo aqui estão levando conhecimento ótimo para a sua família, para a sua casa. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Manu. Ajude Leandro Gentil a divulgar a mensagem de Deus. Inscreva-se no canal e acione o sininho.